Kevin Warsh é o novo presidente do Fed. Temos a SoFi tentando voltar ao patamar de $18 por ação com um novo presidente do Fed, com o que foi dito na reunião do Fed. Talvez as coisas mudem nos próximos anos. Coisas que podem impactar, é claro, uma empresa como a SoFi. Taxas de juros mais altas, talvez taxas de juros mais baixas. Como isso impacta a empresa? E alguma das orientações muda? Alguma parte da tese muda agora? Agora, como você sabe, Sophie, será que essa é a última vez que você pode comprar SoFi por menos de $18? Nós não sabemos, pelo menos eu não sei. Talvez sim, talvez não. Isso realmente não importa, porque para mim, a SoFi no longo prazo vai valer muito mais do que $18 por ação, ou hoje, $17,80, 22, 23 bilhões de dólares em valor de mercado. Como você vai ver com o DCF, ela ainda está extremamente subvalorizada hoje. Então, vamos falar sobre o que foi mencionado durante aquela reunião do Fed, como isso impacta uma empresa como a SoFi, o cenário otimista e o pessimista. E aí, no final, eu só quero falar rapidamente sobre a Amazon porque eles anunciaram algo que não é tão surpreendente, mas é algo bem importante. Como você pode ver aqui, a SoFi novamente sim, está em alta hoje. Estamos tentando recuperar os $18 por ação no último ano. A ação agora subiu apenas 16%, no ano ainda registra queda de 35%. Ontem tivemos a primeira reunião do FOMC liderada por Kevin Warsh. A próxima será em 41 dias e, como você pode ver, não espere nenhum corte de juros. Não ficaria surpreso, certo? Se isso começar a saltar para 90% em breve. Mas se você for até janeiro de 2027 novamente, nós olhamos para as probabilidades de um corte ou aumento de juros. E agora, o que podemos ver, este é o intervalo em que estamos no momento. O que podemos ver é que sim, o mercado está precificando pelo menos um aumento de juros. Pelo menos um aumento de juros neste momento. Normalmente, o que vimos é que as ações da SoFi caem sempre que isso acontece, certo? É basicamente por isso que as ações caíram bastante no acumulado do ano. É como se estivéssemos esperando cortes de juros. Agora, nada de cortes de juros. Mas a projeção da SoFi realmente não mudou em nada. Quase nada mesmo. A orientação para a SoFi para o ano não mudou em nada, apesar de eles terem dito que antes esperavam 1 ou 2 cortes de juros. Agora não estamos esperando nenhum corte de juros. A questão que fica agora é, a orientação vai continuar a mesma se houver um aumento na taxa de juros, mesmo que seja de 25 pontos base. Isso vai impactar a orientação para a SoFi? Essa é a grande questão. Na minha opinião, a resposta aqui vai ser não. Então, antes de continuar e falar sobre o chamado Hawkish Hold agora, se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe o que fazer. Aperte todos os botões, a gente realmente agradece. Se quiser me apoiar ainda mais, confira o link na descrição. Confira o comentário fixado com as 10 melhores ações ou acesse fullers.com/investor. Todos os DCFs estão disponíveis gratuitamente. Obrigado. Há um link para o Google Drive na descrição abaixo. A única coisa que você precisa fazer é, claro, atualizar o preço naquele arquivo do Excel para obter a avaliação necessária. Então, em relação à reunião do FOMC, em relação às novas decisões, a taxa atual dos fundos está entre 3,5% e 3,75%. As projeções anteriores para o final do ano eram de 3,4%. As novas foram aumentadas para 3,8%. E a mudança surpreendente no gráfico de pontos mostra que 9 dos 19 oficiais agora veem pelo menos um aumento de juros em 2026. Essa postura mais rígida reflete preocupações contínuas com a estabilidade dos preços diante da volatilidade global. Falamos, é claro, sobre a inflação impulsionada pela energia, embora agora com os preços do petróleo caindo novamente para abaixo de $80, e acredito, os preços da gasolina nos Estados Unidos voltando para $4 ou talvez até abaixo disso. Claro, isso pode impactar positivamente os próximos números do IPC que vamos receber nos próximos meses. Sobre o que Kevin Warsh tem dito, alguns acham que ele é agressivo demais e não faz sentido, mas acho que ele está certo. Eu acho que com o que ele disse, sim, a confiança está baixa porque nos últimos anos, certo, seja quando diziam que a inflação era transitória, ou até mesmo o que aconteceu depois, sempre confiando em dados defasados, não é? Porque no momento em que temos a reunião do Fed, é irrelevante falar sobre o que aconteceu antes. E também é um pouco irrelevante falar sobre. Agora estamos tentando projetar o que pode acontecer nos próximos meses, talvez nos próximos trimestres.
Mas quando seus dados não são muito bons, então qual é o sentido? Você está apenas desenhando linhas na areia e a cada segundo vem uma nova onda e essa linha desaparece. Não faz muito sentido. Ele mencionou ventos favoráveis deflacionários para o segundo semestre, bases de comparação mais fáceis e efeitos das tarifas. Ele comentou sobre o setor imobiliário e estou muito interessado em ver o que farão com a habitação nos Estados Unidos. Depois, falando sobre modernizar o Fed. Ele anunciou uma força-tarefa para reformular como o Fed coleta e mede dados, abandonando pesquisas com baixa resposta. Trueflation, e você usa os sinais do Trueflation abaixo de 2%, embora o Trueflation, de novo, eu não ache que seja aquele em que você realmente precisa focar toda a sua atenção, mas tudo bem, talvez seja um conjunto de dados mais moderno. Leituras oficiais seguem altas, mas plataformas como o Trueflation indicam que a inflação nos Estados Unidos já está abaixo da meta de 2% do Fed. Uma metodologia modernizada poderia revelar uma realidade econômica muito mais dovish, potencialmente desencadeando cortes de juros antes do que o gráfico de pontos sugere. Ok, talvez sim, talvez não. O Fed não vai mais fornecer orientação futura. Os mercados precisam reagir aos dados reais, não a projeções de projeções. Algumas pessoas gostaram disso, outras não. Eu gosto muito disso porque se você voltar uma década ou mais, primeiro, pouquíssimas pessoas realmente prestavam tanta atenção no que o Fed estava dizendo. Mas mesmo os maiores investidores por aí, eles não escutam de verdade toda vez. Não é o Super Bowl do mundo dos investimentos, certo? Não. Mas o mercado vai acabar se ajustando com base em dados reais, em tempo real, não com base em projeções de projeções. Agora, como tudo isso impacta uma empresa como a SoFi? Então, claro, já falamos um pouco sobre isso antes, mas quando as taxas de juros permanecem mais altas, é claro que a SoFi também pode se beneficiar disso. Como instituição de crédito financiada por depósitos, a SoFi lucra com spreads maiores. No primeiro trimestre, a receita subiu 41% devido ao aumento das margens líquidas de juros. Claro, do lado da tecnologia, esperamos realmente ter uma aceleração ali. Eu não acho que isso terá um grande impacto, independentemente de as taxas subirem 25 pontos base ou não. E então, em relação à proteção contra churn, taxas mais altas por mais tempo desestimulam a atividade de refinanciamento por parte dos concorrentes, mantendo a carteira de empréstimos de alta qualidade da SoFi intacta. Claro, quando falamos sobre taxas mais baixas, isso definitivamente poderia impactar a SoFi de uma forma mais positiva. Taxas mais altas. Novamente, isso se torna um pouco mais complicado, mas o negócio da SoFi agora está, é claro, em uma situação muito melhor do que estava há alguns anos. Quando você olha para a receita baseada em taxas, quando você olha para o negócio de plataforma de empréstimos, etc, é uma empresa muito diferente e muito mais forte. E olha só, adivinha? Também é uma empresa lucrativa. E mais, adivinha só? O fato de eles terem um banco ajuda muito durante esses períodos. Então, sim, ainda resta ver o que vai acontecer com o mercado imobiliário. Claro, se o mercado imobiliário apresentar alguma melhora, isso será positivo para a SoFi. Se não melhorar, então continua sendo um segmento onde, na verdade, no último trimestre ou dois, as coisas têm melhorado um pouco por lá. Isso já é positivo, mas queremos que o mercado imobiliário melhore como um todo. A SoFi também se beneficiará disso. Taxas mais altas podem impactar empréstimos pessoais e estudantis. Embora, novamente, quando você olha para o negócio da SoFi, mesmo com as taxas permanecendo tão altas como tem ficado por um bom tempo agora, o próprio negócio continua indo muito bem. Claro, do ponto de vista do sentimento, o aumento das taxas não é bom para uma ação como a SoFi. Não é bom. Não é o melhor para um negócio, mas não é algo que quebre a tese. Não, isso pode prejudicar a ação no curto prazo, mas acredito que esse seja um dos principais motivos da queda de 35% da ação no ano. E olha, vou te mostrar uma imagem rápida aqui de um nerd do mercado de ações no X. Se você olhar isso aqui, se você olhar as tendências trimestrais da SoFi, crescimento de receita ano a ano, KGR de receita em 2 anos, crescimento de membros ano a ano, margem EBITDA, margem de lucro líquido. Olha o que aconteceu nos últimos 2 anos. Essa é uma empresa que acelerou, não só cresceu, mas vimos um crescimento acelerado e ela se tornou cada vez mais lucrativa. E isso quando as taxas de juros já eram altas antes. Sim, as taxas de juros caíram desde então, mas não caíram tanto assim, certo? Não estamos em 2% ou 2,5%.
Ainda estamos próximos de 4%, com índices acima de 3%. E ainda assim, mesmo com tudo o que está acontecendo com a economia no mundo, blá blá blá, até agora o negócio, como você pode ver claramente aqui, está indo muito, muito bem. E eu espero que isso continue, seja porque agora vamos ter um aumento de 25 pontos base que vai destruir a ação. Quem se importa? Você vê aqui um ótimo negócio sendo negociado por um preço muito baixo. E se olharmos para o DCF aqui, acabei de atualizar o preço da ação agora, podemos ver com base nas premissas que fizemos há pouco tempo. Na minha opinião, as premissas não precisam mudar. Veja a probabilidade dos cenários. No cenário otimista, estou colocando aqui apenas 20%, embora eu poderia facilmente argumentar para colocar em 30% ou 40% ou algo assim. Mas vamos deixar em 20%, 60% para o cenário base e ainda 20% para o pessimista. Então, para mim, o cenário pessimista e o otimista aqui têm o mesmo peso. Embora, para mim, o cenário pessimista aqui não faça sentido, na minha opinião, isso não acontece. Mas para ser, digamos, conservador, colocamos em 20%. Se você olhar para o preço ponderado pela probabilidade, dá $25,70. Isso representa uma valorização de 44,4% em relação ao preço de hoje. Esse é o preço da SoFi que deveria ser hoje. Olhe para o cenário base, é 42,7%. No cenário pessimista, só 12,4% de queda. No cenário otimista, a valorização passa de 100%. Você pode conferir e alterar as premissas se quiser. Está basicamente aqui. Só mude os números que estão em azul, claro. As premissas, já revisamos isso várias vezes. Não é tão absurdo assim. Não é tão absurdo para uma empresa como a SoFi, com as taxas de crescimento atuais, com a orientação de médio prazo atual. Não, eu acho que isso é totalmente viável. Então, digamos que a gente fique só com o cenário base. Ainda assim, há bastante potencial de valorização pelo que estamos recebendo agora. Com o tempo, eu realmente acho que o macro vai melhorar cada vez mais. Você vai ver as taxas caírem. E isso, claro, vai novamente reacelerar ou continuar acelerando os negócios da SoFi. Mas até hoje, sim, eu acho que a SoFi está extremamente barata. Eu vou continuar comprando mais e mais ações, mesmo que já seja uma posição bastante grande para mim. Ao analisar esse mercado, onde às vezes dizem que tudo está supervalorizado, não sei o que comprar. Bem, às vezes você já possui as ações baratas que são muito, muito boas e estão subvalorizadas. Nesse caso, é a SoFi. Por último, mas não menos importante, a Amazon. Segundo a Bloomberg, a Amazon negocia vender seus chips de IA personalizados para outras empresas usarem em seus data centers. O chefe de IA da AWS, Peter DeSantis, disse que as conversas com clientes em potencial já começaram. Estamos surpresos com isso? Não, pois na teleconferência do primeiro trimestre foi isso que disseram. Nosso negócio de chips cresce rápido e é maior do que muitos imaginavam. Vimos um crescimento de quase 40% de um trimestre para o outro no primeiro trimestre, e nossa receita anual já ultrapassa $20 bilhões, crescendo a uma taxa de 3 dígitos ano após ano. Isso acaba mascarando um pouco o tamanho. Se o nosso negócio de chips fosse uma empresa independente e vendesse os chips produzidos este ano para a AWS e outros terceiros, exatamente como está acontecendo agora, assim como outras grandes empresas de chips fazem, nossa receita anual seria de $50 bilhões. Percebemos que nosso negócio de silício personalizado está entre os 3 maiores de chips para data centers no mundo. A velocidade com que chegamos até aqui é extraordinária. Novamente, quando você olha para isso, e aliás, eles agora têm ou tinham mais de $225 bilhões em receitas contratadas para treinamento. Não me surpreendo tanto com a Amazon e ainda considero que está subvalorizada. É uma daquelas empresas em que, novamente, o mercado total endereçável deles nas últimas 2 décadas sempre se expandiu. Eles sempre fizeram questão de garantir que o mercado total endereçável ficasse cada vez maior. E é por isso que sim, até 2028 essa é uma empresa que vai gerar mais de $1 trilhão em receita. As margens do negócio também vão aumentar. Vai ser um negócio muito melhor e mais lucrativo no futuro do que jamais foi antes. Então é isso, Amazon, Meta, claro, como sempre, mas para mim a Amazon é uma daquelas escolhas óbvias no mercado. Acho que as ações caíram um pouco recentemente. Tudo bem. Do ponto de vista de avaliação, pode não ser o nome mais barato, mas ao analisar o que essa empresa consegue fazer, poucas empresas alcançam isso.
E se olharmos para as ações, sim, houve uma pequena correção. Ela voltou aqui para a média móvel de 200 e de 100 dias. O RSI estava realmente bem baixo, muito próximo da região de sobrevenda em um certo momento, acho que há cerca de uma semana. Agora estamos em 244 dólares por ação. Novamente, com a Amazon, se você busca uma ação para comprar e manter para sempre, essa é uma excelente opção. Agora, vamos olhar rapidamente a SoFi. Agora, ela está exatamente na média móvel de 100 dias e chegou a superar a média de 50 dias. Já a média de 200 dias está bem acima, perto de 22 dólares e 70 centavos no gráfico diário. Posso olhar rápido o gráfico semanal, ainda estamos longe da média móvel de 50 dias. Então, quando conseguirmos chegar lá, isso é 22 dólares em torno de 22 dólares e 50 centavos. Mas aqui no semanal, estamos exatamente na média móvel de 100 dias. E, no geral, é isso por hoje no vídeo de hoje. Eu realmente acho que o novo presidente do Fed é muito bom. Tudo bem, o mercado mandou um sinal. Quando ele começou a falar, algumas ações caíram, mas acredito que no longo prazo isso é necessário. Mudança é necessária. Falta confiança. Olhar para dados defasados não faz sentido nenhum. Um Fed mais modernizado faz todo sentido. Será que eu estou com medo por causa de uma possível alta de 25 pontos base nos juros? Não me importo, pois no longo prazo não importa o que aconteceu em 2026. Houve corte de juros ou não, isso não faz diferença. O que importa é o crescimento de longo prazo de uma determinada empresa que você tem na sua carteira. A receita continua aumentando ou está acelerando? Isso é importante. Algumas empresas de fato são afetadas pelo que ocorre no mercado de juros. Mas, a longo prazo, o que realmente importa é o quão bom você é no seu negócio. Essa é a parte mais importante. Isso é o que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Vejo todos vocês no próximo. Tchau!